Então, exatamente naquele dia, a minha irmã, ela tinha um casamento para ir. Ela tinha um casamento, ela não podia faltar em hipótese alguma, até porque seria ela a madrinha. Ela e o marido seriam os padrinhos dos noivos. Então ela pediu para mim: você fica com a Rayane? Você toma conta da Rayane para mim, porque eu vou ter que ser madrinha do casamento. Mas isso foi combinado com uma certa antecedência. Ela já vinha me preparando para isso já há mais de um mês. Ó, tal dia, hein? Tal dia, 15 de novembro, hein? Não vai esquecer. Não vai esquecer. Eu tenho um casamento para ir. E você vai ficar com a Rayane. Lógico que sim. Lógico que sim. A Rayane, minha sobrinha, um bebezinho lindo, 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 lindo. Então, desde o primeiro momento, quando a minha irmã me consultou para que eu ficasse com a Rayane, eu respondi para ela: lógico que sim. Até que chegou o dia. Chegou o dia do casamento, quando ela seria madrinha. Quando ela me trouxe a Rayane, eu estava mexendo no computador. A minha irmã de pé ao meu lado, com a minha sobrinha Rayane no colo. Então a minha sobrinha, ela começou a mexer a mãozinha como me chamando. Sabe o bebezinho? Quando ele está no colo da pessoa e ele começa a mexer assim, a mãozinha, chamando, e representava que ela estava me chamando. Então eu levantei correndo do computador onde eu estava. Eu a peguei assim no colo. Minha coisa rica, minha coisa linda, eu vou cuidar de você. A mamãe vai festar. A mamãe vai sair um pouco com o papai. Então hoje você vai ficar comigo. Você vai mudar um pouquinho de casa hoje. Eu a peguei no colo. A minha irmã saiu e eu fiquei brincando com a Rayane, com a minha sobrinha tão amada. Mas eu tinha tanta coisa para fazer. Eu não sei, eu poderia ter dado mais atenção a ela, que era só um bebezinho. Lembro que ela começou a chorar, então eu a peguei novamente no colo, balancei com aquele carinho, a fiz dormir. Isso mais ou menos às 8 horas da noite. Lógico, a minha irmã fez todas as recomendações. Você sabe como é que é a mãe? Olha, ela mama tal hora, ela gosta do leitinho assim. Não, você não dá quente o leite, mas também não dá frio. Morninho, ela gosta de morninho. Você deixa o leite assim, tal hora você dá mamadeira. Você sabe como é que é mãe, né? Ainda mais quando deixa um bebê com alguém. 1000 recomendações, e a minha irmã só fez aquilo porque ela confiava plenamente em mim. Não é para qualquer pessoa que você deixa um bebê. Mais ou menos umas 8 da noite, ela mamou, barriguinha cheia. Você sabe como é que é bebê, né? Começou a dormir. Eu naquela noite fui me deitar para dormir às 2 horas da manhã, porque eu estava empolgada com a história do computador. Eu tinha tanto trabalho para fazer ainda pelo computador, eu fiquei ali mexendo. E naquela madrugada eu fui dormir bem mais tarde do que o hábito. Eu fui dormir por volta de umas 2 horas da manhã. Eu me deitei. A hora que eu me deitei, a Rayane acordou. Então eu brinquei com ela um pouquinho. Depois fechei os olhos por alguns segundos. E quando eu abri os olhos, ela estava bem me olhando. Então eu falei para ela assim, aquele jeitinho que tia faz, né? Peguei assim na bochechinha dela. Ela estava gordinha, linda. Eu peguei assim na bochechinha dela e falei: agora você vai dormir, sua sem vergonha, porque amanhã a tia tem um monte de coisa para fazer, tá? Você vai dormir agora. Peguei assim na bochechinha dela, sabe? Não apertando, obviamente que não. Com aquele carinho que tia sabe fazer. Peguei na bochechinha dela. Agora você vai dormir, sua sem vergonha, que amanhã a tia tem um monte de coisa para fazer. Então ela sorriu. Ela deu um sorriso.
Parecia compreender perfeitamente o que eu estava falando para ela. E eu voltei a fechar os olhos e peguei no sono. Eu não sei quanto tempo eu dormi, mas eu acordei novamente. E quando eu acordei, ela estava ainda acordada. Só que quietinha, porque a criança é um detalhe que eu gostaria que as senhoras mães analisassem comigo, porque a criança, quando acordada está, ela resmunga, às vezes ela chora, ela quer companhia. Só que no caso da Rayane, naquela noite, não. Quando eu acordei, depois de dormir, não sei quanto tempo eu dormi, ela estava acordada ainda. Então eu a mudei de lado, né? Porque ela estava de um lado assim, deitadinha. Eu a mudei de lado, falei com ela. Sem vergonha. Só que agora, com aquela voz mais de sono, porque eu tinha acabado de dormir. Sem vergonha, agora vê se dorme, tá? Vê se dorme. Ela sorriu de novo. Você acredita? Ela sorriu outra vez. E dormiu. Lembro que quando eu acordei de manhã, eu acordei assim, angustiada. Sabe quando você vem do sono, um peso assim no peito, um pouco de angústia. Obviamente que quando eu despertei, que eu acordei assim, já o dia claro, eu acordei angustiada. E eu olhei e vi que tinha alguma coisa errada, porque eu olhei para o meu lado e não vi a Rayane. Então eu pulei da cama, mas neste momento eu joguei a coberta. Sabe quando você sai da cama assim, você joga a coberta? Quando eu puxei a coberta, eu vi o que não podia acontecer. Minha sobrinha Rayane, ela estava deitada de lado, com uma mãozinha embaixo do rostinho e a outra do lado, meio que na frente do rosto. A parte de baixo do rosto dela estava roxo, completamente roxo. Nesse momento eu comecei a gritar: Rayane! 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 Me bateu o desespero. Aquilo não podia estar acontecendo. Eu queria acordar desse pesadelo. Para mim era um pesadelo, mas infelizmente era real. E eu agora chamava o meu marido: Mauri! 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 Sabe quando você vai perdendo o fôlego, a voz? Mauri! Mauri! Peguei a Rayane no meu colo. A cor dela começou a voltar. Quando eu peguei ela no meu colo, a cor dela começou a voltar assim ao normal, mas ela estava mole. Eu tentei então fazer, sei lá, respiração boca a boca. Era o que eu sabia, massagem cardíaca. O meu marido desesperado ao meu lado. Ele nessas horas, ele ainda fica mais nervoso do que eu. O Amauri do meu lado ali, tentando também acudir. Eu tentando fazer o que eu podia. Respiração boca a boca, massagem cardíaca. Meu marido ao meu lado. Nós a levamos então correndo para o pronto-socorro mais próximo. Mas aquele caminho nunca foi tão longo, tão comprido. Parecia que nunca iríamos chegar. Mas chegamos. Segundo o meu marido, não gastamos nem 10 minutos para isso. Não gastamos, de acordo com o meu marido. Para mim passaram-se meia hora, sei lá. Passaram-se 30 minutos para mim. Meu marido falou: não demoramos nem 10 minutos. Chegamos ao pronto-socorro.
Eles levaram a minha sobrinha. E eu não sei definir o que eu senti naquele momento. Eu só sei que era uma dor insuportável. Era uma agonia, uma culpa, uma tristeza tão grande. Só o que eu não sabia é que a tristeza iria aumentar mais, muito mais. A tristeza iria aumentar mais, muito mais. Porque eles não conseguiram fazer nada pela minha sobrinha, nada. Que dor terrível. Que dor terrível. Que angústia. Não desejo isso a ninguém. Já faz mais de um ano, mas parece que foi ontem. Agora que eu estou escrevendo e colocando no papel, estou revivendo aquilo. De certa forma, isso me ajuda a desabafar um pouco mais. Já faz mais de um ano, mas parece que foi ontem. O meu sofrimento foi tão grande. A minha irmã não havia chegado ainda. Embora eu já tivesse comunicado a minha irmã pelo celular. Mas ali só estava eu e meu marido, quando os médicos, 2, o de plantão mais um pediatra, procuram por mim, pelo meu marido e dizem: ó, a senhora é a mãe? Não, eu sou a tia. Não há mais nada que possamos fazer pelo nenê. Ela faleceu. Ela faleceu. Aquilo ficou repetindo como se fosse um eco na minha mente. Faleceu. Eu estava em pânico, em desespero, não sabia o que fazer. Perdi o chão. Meu marido, idem. Algum tempo depois, não sei quanto tempo, chegou a minha irmã. A minha irmã com o marido que me entregaram a filha bem, linda, Rayane viu. Eu abraçava minha irmã, eu dizia: não sei o que eu fiz. Não sei o que eu fiz. Minha irmã só chorava. Meu cunhado também. Meu temor era que ela tivesse falecido com asfixia pelo próprio vômito. Meu temor era esse, porque aí seria uma negligência total minha. Eu havia dado a mamadeira para ela, conforme combinado com a minha irmã, mas eu só dei a mamadeira lá de noite. Depois, como ela não chorou, eu não dei mais. Mas ainda assim eu temia, será que eu me descuidei e ela teve vômito e asfixiou o próprio vômito? Olha, se fosse isso, se for isso, eu não me perdoarei. Os médicos explicavam: não. Ela não morreu por asfixia, não. A morte dela é uma outra coisa. A morte dela é síndrome da morte súbita de lactente. É outra coisa. É síndrome da morte súbita de lactente. Por volta de 2.000 crianças. Em termos de Brasil, por volta de 2.000 crianças morrem assim. E esse tipo de causa-mortes ocorre exatamente durante o sono. Não morreu por asfixia. A causa é síndrome da morte súbita de lactente. E isso a própria medicina não consegue explicar, mas é uma morte súbita do bebê.
súbita, até porque a gente não consegue uma explicação razoável, chamamos de súbita, uma síndrome. A minha irmã ainda me abraçava e dizia: você não tem culpa. Meu cunhado abraçava a mim e o meu marido e imagine o tamanho da dor deles e também dizia: vocês não têm culpa. Ela tinha 6 meses. Meu Deus, a Rayane, 6 meses, ela era tão linda. Um sorriso encantador. Naquela mesma noite da morte, ela sorriu para mim 2 vezes. Às 2 da manhã, quando eu fui me deitar. Depois eu dormi, acordei. Ela estava acordada ainda. Eu não achei muito normal isso, porque ela, acordada, ela não chorou. Aí ela sorriu para mim de novo. E eu brinquei com ela de novo, assim, pegando na bochecha dela. Você tem que dormir, só sem vergonha. Amanhã tinha ter um monte de coisa para fazer. Eu ficava lembrando disso, sabe? Sentimento de culpa. E quanto mais a minha irmã dizia: você não tem culpa nenhuma. Elizabeth, escuta aqui. O próprio médico, na verdade eu precisei ouvir isso não de um, mas eu ouvi de uma junta médica, que ela não havia falecido por asfixia, mas sim síndrome da morte súbita de lactente, e que isso pode acontecer de maneira aleatória. O bebê está bem, vai dormir, normalmente ocorre durante o sono. Está bem, vai dormir, tem essa síndrome, sofre essa síndrome. Pelo menos 2.000 casos acontecem por ano no Brasil. É muita coisa, né? Pelo menos, de acordo com a junta médica, 2.000 casos acontecem no Brasil por ano. É muita coisa. Mas tudo era tão doloroso. Eu já não era uma pessoa muito social assim. Vocês já perceberam que eu adoro ficar trabalhando em casa, mas sair não. Então eu não tenho muitos amigos. Eu tenho assim apenas conhecidos. Eu nunca falo com ninguém sobre meus sentimentos. Olha, nem com meu marido eu me abro. Sempre me perguntam se eu estou bem. A minha resposta é sempre: tô. Às vezes eu digo mais ou menos. Mais ou menos. Mas hoje eu resolvi escrever. Eu tenho acompanhado as cartas do seu programa, as histórias. E eu senti necessidade de contar a minha. Porque eu vejo utilidade na minha carta. Primeiro, para informar que essa síndrome existe. E depois para poder desabafar um pouco. E quanto mais a minha irmã dizia: Elizabeth, você não tem culpa. E quanto mais o meu cunhado dizia: Elizabeth, você não tem culpa, mais eu me sentia culpada e mais eu questionava: onde foi que eu errei? Será que eu errei? Onde foi que eu errei? Eu disse a vocês que isso faz mais de 1 ano. E foi precisamente há coisa de 40 dias que eu tive um sonho. Nesse sonho, a Rayane apareceu para mim como um anjinho, sabe? Eu estou escrevendo aqui e as lágrimas invadem os meus olhos. Então a Rayane apareceu assim no sonho como um anjinho. Aí eu sabia, ela era um bebê de 6 meses quando ela faleceu. E evidentemente que ela não sabia falar. E no sonho eu temia que ela também não pudesse falar, porque ela era tão bebê, mas ela estava um anjo assim. E anjo, ela podia voar. E aí eu me aproximei e falei: Rayane. Ela parou como se fosse um beija-flor assim no ar, batendo as asas de maneira suave e ao mesmo tempo veloz, para que ela pudesse parar no ar. Tudo isso no sonho. Aí eu olhei para ela e falei: Rayane. Ela parou, ela deu aquele sorriso, o mesmo sorriso que ela me deu 2 vezes naquela noite. E eu perguntei para ela: eu tive culpa, filha? Rayane,
A tia teve culpa. Ela me olhou, eu fiquei na expectativa, eu falei, será que ela fala? No sonho ela falou, não, tia, não, tia. Ela falou 3 vezes, não, tia. Sorriu e bateu as asas agora de maneira veloz. Sumiu da minha vista. E eu acordei. E quando eu acordei meu marido. Mauri, eu contei pra ele. E ele me disse o seguinte, que ele havia pedido muito a Deus que me desse uma resposta, nem que fosse através de um sonho, para que eu pudesse tranquilizar o meu coração. Faz 40 dias. E desde então tenho me sentido melhor. Gostaria que você dissesse, gostaria que você me mandasse a sua opinião. Quero receber todas. Como é que você interpreta esse sonho? Há tanta gente muito sensível te ouvindo, pessoas muito espiritualizadas te ouvindo. Tem pessoas muito espiritualizadas te ouvindo. Como é que você interpreta esse sonho? Eu, por hora, apenas sinto muita saudade da Rayane, da minha amada sobrinha. I'm not afraid of losing what I've found. If all the fallen pieces hit the ground, I see it in your eyes, my lover and my bride. Our love's a steady tide. A story speaks and silences my doubt. The wind may blow, but he's built this house. Your voice so soft and strong, my husband all alone. Our love's a steady song. And I lay down everything, every part of me, I'm yours. Oh, through everything, here we stand, hand in hand, I'm yours. Waited for a love that outlasts time, praying for a soul that betters than mine. I knew it from the start, together not apart. Our love's a steady heart. And I lay down everything, every part of me, I'm yours. Oh, through everything, here we stand, hand in hand, I'm yours.
everything, every part of me, I'm yours. Through everything, here we stand, hand in hand.